Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Pois bem, dizemos que hoje estaremos estudando a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança, e o texto áureo que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, nossos internautas, que Deus em Cristo abençoe cada um nesta noite. Hoje nos reunimos aqui mais uma vez, depois de um período, para adorar o Senhor. E na última lição do nosso trimestre, nós estamos uma lição atrasada, por isso que hoje e nós estamos estudando ainda a última lição, mas é uma lição muito importante, com certeza proveitosa para todos nós. Nós já temos aí a próxima lição, que vai continuar o assunto, vai falar sobre os dons espirituais, e é muito importante. E nós vamos hoje então iniciar, ou seja, terminar aí o nosso tema do trimestre. A lição de hoje é a de número 13, que tem o título Voltados os olhos para a bendita esperança. Qual é a verdadeira ou bendita esperança nossa, irmãos? A volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa bendita esperança. Nós temos 3 tópicos na lição. O primeiro tópico nós vamos falar sobre breve o Senhor virá. No segundo tópico, a necessidade de vigilância, e o terceiro, vivendo com fidelidade. Então aqui está falando da brevidade, da necessidade da vigilância e da fidelidade, viver em fidelidade. Nós vamos discorrer cada um destes assuntos no decorrer da nossa lição nesta noite. O texto áureo está baseado em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui estão aguardando, Então, o pastor Roberto está esperando, não está, irmão? Aguardando, o irmão Reinaldo, presbítero Reinaldo também está esperando, aguardando. É por isso que às vezes nós suportamos a dificuldade, a luta, a tribulação, é porque nós temos uma esperança, nós temos uma promessa, e isso é que nos dá motivo para prosseguir. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido, é irreal, é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Eu destaquei 2 palavras aqui, vívido e utopia. Então a nossa esperança não é algo vívido. O que é isso? Vívido é vivacidade, força, vigor, vivo,
que demonstra intensidade. Quer dizer, a nossa esperança é uma esperança que possui vida, que tem intensidade, né, que demonstra intensidade e é real, certo? É real. E também nós vemos aqui a palavra utopia, não se baseia em utopia. O que é utopia? Situação ou local idealizado, quer dizer, algo que você imagina, onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal, mas de acordo com a imaginação. Isso é utopia, é algo que você imagina, que você sonha, fala, eu queria ter uma casa que tem 22 quartos e 12 banheiros. Isso é uma utopia, quer dizer, você está imaginando, né? Utopia. Deus é pai de todos, Deus é pai de toda criatura, né? Agora, para nós se tornar filho, precisamos de ser adotado por Cristo, aceitar Jesus. Então, irmão, a utopia é algo que você idealiza na sua mente. Então, a volta de Jesus não é algo idealizado ou na mente só, é baseado em fatos reais, em fatos históricos. Existem comprovações, não é isso? Muito bem. Irmãos, como nós estamos encerrando o trimestre, a nossa lição teve como título do trimestre o verdadeiro pentecostalismo e como subtítulo a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade. Vamos fazer aqui uma síntese do que é verdadeiramente essa questão pentecostalismo. Eu coloquei aqui, o comentarista é o pastor Ezequias Soares, não é que eu coloquei, estou destacando aqui para os irmãos. Agora veja só, sobre o verdadeiro pentecostalismo. O tema foi o tema do nosso trimestre, o verdadeiro pentecostalismo foi o tema do trimestre. Os pentecostais, que somos nós, que acreditamos que somos pentecostais, nós somos conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, nós somos conhecidos como o povo barulhento, o povo que tem essa experiência com o Espírito Santo, através do falar em línguas estranhas, através das profecias, através dos dons espirituais, não é? Com as manifestações do Espírito de Deus, mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, né? Com seus dons, com suas manifestações, como a glossolalia, que é, ou glossolalia, né? Ato de falar línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. Então, o que é verdadeiro pentecostalismo? É a contínua ação do Espírito Santo no nosso meio, no nosso culto, a presença do Espírito Santo ao ensinar a palavra, ao pregar a palavra, a presença do Espírito Santo quando estamos orando, falamos língua estranha, há profecia, há uso dos dons espirituais. Isso é pentecostalismo, é uma vida, uma fé ativa com a presença real do Espírito Santo em nossa vida. Então, esse é o verdadeiro pentecostalismo. E nós vimos lá no subtítulo que isso é uma coisa atual. Não foi só nos dias dos discípulos, dos apóstolos, mas ela é para nós, para os nossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Então, é atual para nós. Quais foram os assuntos estudados nesse trimestre? Olha só, irmão, nós vimos, já que nós estamos falando de pentecostalismo, de ação do Espírito Santo, então é óbvio que nós precisávamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo,
Na 2 nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. Quando Deus estabeleceu o plano, nós vemos que o Espírito Santo, ele atuou nesse plano. Então, a ação dele no plano. Na 3, o batismo no Espírito Santo, que é o que dá a base para o pentecostalismo. É quando nós recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo no sentido de manifestação, no sentido de revestimento de poder. Então, ela é a doutrina base do pentecostalismo, é o batismo no Espírito Santo. Nós vimos sobre a atualidade dos dons, quer dizer, é para nós hoje, não é só para os discípulos, mas é para nós hoje. Na 5 nós vimos o fruto do Espírito, o eu crucificado, o fruto, quer dizer, é aquilo que eu produzo pela ação do Espírito Santo. Por exemplo, se eu tenho paz, é fruto do Espírito. Se eu sou longânimo, é fruto do Espírito. Se eu sou fiel, esse é fruto do Espírito. Então, essa ação do fruto nas nossas vidas, né? Glória a Deus. A 6, santificação, comprometido com a ética do Espírito. Então, se nós somos pentecostais, nós agimos, o Espírito Santo age em nossas vidas, então nós temos que ser santo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida. É isso? Falamos na 7 sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Quer dizer, nós não seguimos um dogma, não é algo planejado, nós somos livres. Você glorifica a Deus, fala a língua estranha, profetiza, nós temos liberdade, não temos que seguir uma cartilha, mas somos livres para fazer o culto para Deus. A 8, comprometidos com a palavra de Deus, falando a palavra de Deus verdadeira, né? A verdadeira doutrina, vivendo o fervor espiritual. Quer dizer, continuamente nós temos que estar orando, buscando esse fervor, esta ação do Espírito Santo em nossa vida. A 10, o Senhor Jesus cura hoje. A cura como um dom, a cura como poder que Deus deu para a igreja. Disse, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, também falamos sobre isso. A 11, compromissados com a evangelização. Quando nós vamos evangelizar, nós temos as ferramentas, nós temos o revestimento do Espírito Santo na nossa vida, o poder de Deus para expulsar demônio, para repreender as doenças. Então, nós vimos sobre esse compromissamento com a evangelização. Foi até ministrada pela irmã Crisley. Na 12, nós vimos sobre a urgência do discipulado. A 11 foi você? E a 12? Ah, tá. Discipulado, irmão. É nós aprender com a palavra de Deus. O ensino é importante. Você discipular uma pessoa. Ele aceita Jesus, aí você vai discipular. O que é discipular? É você estar sempre aprendendo com alguém, com a palavra de Deus. É importante. Por exemplo, Eliseu era discípulo de quem? De Elias. Elias discipulava ele estava ali acompanhando Elias. Acostuma-se que o discípulo, ele faz o que o mestre faz, né? Tem gente, irmãos, que fala do mesmo jeito. Tem umas igrejas aí, que as pessoas lá, os pastores, os irmãos, eles falam do mesmo jeito. Tem o mesmo sotaque, né? Então, discipular é ensinar as pessoas. Jesus determinou, e de ensinar. E também, hoje, a lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então, irmão, diante de todos esses assuntos aqui, nós vamos fazer o desfecho, falando sobre os nossos olhos voltados para a bendita esperança. E a bendita esperança nossa é o quê? É um dia poder sair da terra, ser arrebatado na volta de Cristo. Eu creio que todos que estão aqui têm essa esperança.
Glória a Deus. Tem alguém que não tem? Levanta a mão. Quem não tem? Todos têm, né? Que glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Eu vou fazer rápido essa parte aqui. Acho importante falar sobre isso aqui. A água desceu no lugar errado. Veja bem, em Mateus 24, 44, Jesus nos manda estar atento. O que é estar atento, irmão? Prestando atenção, olhando. Então Jesus falou, preste atenção, olha, né? E no Marcos 13, 32, ele disse assim, ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Ninguém sabe, irmão. Alguém pode até ousar e marcar uma data, mas vai se decepcionar, porque só o Pai, hoje, Jesus sabe hoje, porque Jesus é Deus, ele sendo Deus, ele deve saber tudo, né? Mas é só o Pai que vai determinar certamente. Lucas capítulo 12, 37, fala da bem-aventurada. Bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor. Se você está vigiando quanto à vinda de Cristo, você se torna uma pessoa bem-aventurada, feliz, porque você está fazendo isso, olhando, vigiando. Lucas 21, 34 a 36, é necessário orar, vigiar em todo o tempo. É preciso, irmão, é necessário. Se nós não estamos fazendo, é preciso fazer. 1 Coríntios 1,8 fala que estamos esperando a vinda de Jesus. Eu creio que você também está. E 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6, a vigilância é um dos ensinos paulinos. Paulo falou sobre isso. Falou em 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5 também, no 2 Tessalonicenses, ou é 1 também. Então está aí as leituras básicas da nossa lição. A introdução, eu quero falar aqui sobre esse ponto de interação que é muito importante para nós se situar aqui na lição. A expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é um fator secundário, mas é um fator essencial. Ou seja, não é algo, irmão, que nós não devemos dar muita importância. Devemos sim dar importância. Tanto é que o fato de nós permanecer firme, passar por luta, por dificuldade, por tribulação, é essa esperança que nós temos. Jesus voltará, nós vamos cessar aqui o problema, a doença vai desaparecer. Então, é um assunto de extrema necessidade, é essencial. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade, de fidelidade com o Senhor, a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós. Então, o que me motiva a evangelizar, irmão? É eu saber que Jesus vai voltar e Ele vai levar não só a mim, mas aquelas pessoas que eu estou evangelizando. Eu quero que outras pessoas também vá comigo. Isso motiva nós. Por exemplo, o que é que me leva, ou que me motiva? Vida de santidade, me abster das coisas que traz prazer para a minha carne. Qual é o motivo, irmão, que leva eu a fazer isso? É essa esperança que eu tenho, da certeza da volta de Cristo, que um dia Ele vai me levar. E se eu não me manter fiel, se eu não me manter santo, eu vou correr o risco de ficar. E se ficar, aí a tribulação, vamos ter que passar por ela. E é interessante que na tribulação, a salvação continua sendo pela fé em Jesus, certo? Pela fé em Jesus. Mas só que para você provar a sua fé, você vai ter que derramar o seu sangue, porque todos vão ser degolados. Quem quiser servir ao Senhor vai ser degolado. Então, o que motiva nós a prosseguir, a se abster das coisas, dos prazeres, do pecado? É a nossa esperança, a bendita esperança da volta de Cristo. É isso? O que é que sobre a fidelidade, o que é que me motiva a ser fiel? Essa esperança, essa certeza.
Não é isso? Isso tudo é que motiva nós. Agora, a nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança, ela é cantada em nossos inários, é pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério de ensino e da pregação da nossa igreja. Breve virá, breve virá. Nós cantamos isso, irmão. Isso está impregnado em nós, nas nossas vidas. Nós estamos orando e às vezes nós estamos falando: Senhor, nós estamos te aguardando. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Isso está impregnado em nossas vidas, faz parte da essência da nossa fé, né? Essa certeza, essa esperança, é ela que motiva nós. Vamos lá na introdução rapidinho. Hoje eu quero terminar até pelo menos até 8h40, por aí assim, 8h35. A expressão bendita esperança se refere a quê, irmão? A segunda vinda, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Da mesma maneira que ele subiu, vocês vão ver ele descer. Isso gerou nos discípulos o quê? Uma esperança, uma expectativa. Eu estou esperando, você está esperando. Jesus prometeu, os anjos falou que ele vem, né? Eu já vi dizer que tem pelo menos 318 vezes, né? Não sei se é só no Novo ou se é em toda a Bíblia, sobre essa questão da segunda vinda de Cristo. Agora, irmão, aqui ó, dois tipos de manifestação aqui, que nós precisamos entender. Daqui a pouquinho nós vamos ver no próximo slide. Isso aqui ó, é o arrebatamento. Você note que desapareceu, ó, ficou só a roupa. Uai, pastor, então quer dizer que no dia do arrebatamento as roupas vai ficar? Aí, de acordo com a palavra de Deus, você pegando por exemplo Elias, a capa dele caiu, foi só ele, a roupa ficou. Então, seguindo esse exemplo, nós vamos ver que existe uma certa possibilidade, que é óbvio que coisas materiais não vai para lá. Jesus, quando ele ressuscitou, a roupinha dele ficou lá, em cima, no sepulcro. Ele pareceu uma roupa espiritual, né? Então, obviamente que a roupa fica, tá aí, ó. Isso aqui, ó, é o arrebatamento, se referindo à primeira fase. E isso aqui é a vinda de Jesus em glória, a segunda fase da volta de Jesus. Vamos lá, para o tópico 1, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos menor dúvidas. Irmão, quando amanhece, que vai entardecendo, você tem certeza de que a noite está chegando. Isso é coisa certa, nós todos sabemos que terminou o dia, a noite vem. Então a vinda de Cristo, ela é tão certa como a sucessão do dia pela noite. É uma coisa certa, né? Jesus falou. Vamos lá, primeiro subponto, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre a vinda de Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Agora, quando nós falamos em segunda vinda de Cristo, nós precisamos entender que dentro dessa expressão segunda vinda de Cristo, ou vinda de Cristo, dentro dessa expressão segunda vinda, nós podemos entender que está incluído o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. É o que nós dizemos, que a segunda vinda de Cristo está dividida em duas fases. Na primeira fase, Jesus leva a igreja. E na segunda fase, Jesus vem com a igreja e os anjos. E aí, é por isso que muita gente faz confusão acerca da segunda vinda de Cristo. Uns falam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, ou nós acreditamos que vai ser antes. Por quê? Apocalipse 3,10 diz que Jesus diz assim: como guardastes a palavra
da minha perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Provação, tribulação, entendeu? Tem outras falas que Deus vai nos livrar da ira futura. Então nós não vamos estar aqui. Que sentido teria, irmão, nós abnegar nossas vidas, renunciar os prazeres, as coisas desta vida aqui, viver uma vida de santidade e levantar 3 horas, 4 horas da manhã, orar, falar com Deus, para depois nós ir sofrer a tribulação junto com os ímpios? Será que isso é correto? Quer dizer, Deus, talvez assim, se fosse assim, não seria justo, mas não. A Bíblia diz que a igreja vai ser tirada da terra, ela vai ser, é como se fosse naquela parábola do trigo e do joio. Deus tira o trigo e coloca onde? No celeiro, e depois ele pega o trigo e faz o que com ele? Queima. Então, irmãos, Deus tira a igreja primeiro para depois ele fazer o juízo dele, que é a grande tribulação. Então é por isso que a segunda vinda de Cristo, muita gente faz confusão, porque primeiro ele vem até as nuvens e ele arrebata a igreja, e na segunda fase ele vem em glória e todo olho verá, e ele vem com a igreja e estabelece o seu reino por 1000 anos na terra. Glória a Deus. O arrebatamento está baseado 1 Tessalonicenses 4:15 e a vinda em glória 2 Tessalonicenses 2:8. Eu peguei, irmão, outras referências que falam com mais clareza. Eu peguei 1 Tessalonicenses 4:17, que fala assim, ó: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses 4:17. E a que fala da segunda vinda de glória, eu peguei Mateus 24, 29 e 30, que diz assim, ó: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e grande glória. Então, essas duas referências aí falando da vinda, da segunda vinda. Bom, segundo subponto, uma promessa de Jesus. A segunda vinda de Cristo é uma promessa dele, né? Olha o que diz: Jesus prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Lá em João capítulo 14, versículo 1 a 13, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha aí, né? Que coisa boa, muito importante. Segundo, uma promessa de Jesus ainda. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Aí Jesus os corrige por duas razões principais. Então aqui, depois que eles fazem a pergunta, Jesus corrige eles por duas razões principais. Primeiro, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Não compete a nós, irmãos, estabelecer tempos, estabelecer estações, porque isto é exclusividades de Deus. E muitas vezes nós vemos aí as pessoas cometendo erros. Tivemos um caso recente, de um pastor aí que marcou o dia 30 para uns acontecimentos aí de muita morte, muito morticínio. Só que aí, irmão, ele estabeleceu tempo. Entendeu? E não compete a nós estabelecer tempo. Imagine se Jesus falasse o tempo que ele vai voltar, irmão, o dia, a hora,
né? Todo mundo ia pecar, depois ia se arrepender, faltando uma semana. Então, nós não podemos cometer esse erro, né? Agora, só que tem uma outra coisa, irmão. Nós não podemos cometer esse erro de marcar datas, mas também nós temos que ter cuidado para nós não blasfemar contra o Espírito Santo. Até eu expliquei isso lá no grupo, porque assim, não que eu defendi a profecia do irmão, é para nós ter cuidado, porque eu vi muita gente falando que era falso profeta, chamando a pessoa de falso profeta antes dele saber se ia cumprir ou não. Então nós temos que saber olhar para isso. Está acontecendo uma palavra que vai acontecer alguma coisa, vamos ficar atento. E isso, eu posso falar que ele vai voltar. Se o pastor tivesse dito assim, olha, Deus me mostrou, irmãos, uns acontecimentos, assim, mas ele não estabelecesse data, tudo bem, né? Mas ele estabeleceu data, então é perigoso. E é perigoso também eu atribuir ao diabo uma coisa que é Deus. Então, se eu não sei se foi Deus que falou com ele, eu tenho que ficar que jeito, irmão? Orar e ficar vigiando, não é isso? Foi isso que eu falei lá no grupo. Vamos ficar vigiando, atento. Se acontecer, foi Deus. Não aconteceu? Então não foi Deus. E tem o caso do fio de cabelo, da barba de Deus, né? O irmão chegou, fez uma romaria na casa dele, colocou um vidro com um fio de cabelo dentro, disse que era o fio da barba de Deus. E aí todo mundo lá, naquela expectativa, reunindo aquela multidão de gente. Aí ele chamou o pastor chegou e todo mundo na expectativa. E ele, irmãos, nós estamos aqui nesta tarde para solucionar este problema. Temos aqui o irmão dizendo que tem um fio da barba de Deus. E se for o fio da barba de Deus, vai resistir o fogo. Mas se não resistir o fogo, é rabo de cavalo. Aí mandaram trazer o fogo, trouxeram o isqueiro, tiraram o fio. Aí o irmão falou, é rabo de cavalo. Pode ir embora, irmão, para casa, é rabo de cavalo. Então, irmãos, se cumprir é Deus. Se não se cumprir, então não é Deus. Não é isso? Então está aí, ó. Senhor? Não entendi o que eu falei. Aqui, ó, aquela profecia que aconteceu aí a respeito da mortandade que ia vir, né? Eu disse assim, ó, Apocalipse, o cavalo amarelo é de Apocalipse. Terça parte da terra vai ser consumida. Mas ele está profetizando. Se cumprir, foi Deus que falou. Aí eu digo assim, aí cumpriu ou não cumpriu? Aí quem é que vai saber que cumpriu ou não cumpriu? Então vamos dizer, se não foi de Deus, aí do profeta que fala no nome do Senhor, se o Senhor não mandou. A responsabilidade é dele. E se cumpriu? Como assim que não cumpriu se não morreu ninguém? Mas se o povo obedeceu, de fato nenhum iria morrer. Porque quando Deus mandou Jonas e a Nínive, o povo obedeceu e Deus não destruiu a cidade. Então, são essas colocações. Eu até vi um comentário a respeito desse assunto, o irmão ali, ele disse assim, como é que nós vamos saber se era de Deus ou não? Porque, por exemplo, veio o aviso, não foi? Faça isso, faça aquilo. Aí vamos supor que todo mundo fez. Estou dando um exemplo. Todo mundo obedeceu o que foi dito na profecia. Aí Deus, então, baseado na mudança de atitude das pessoas, ele não realizou o fato. É isso? É nesse sentido. Só que assim, irmão, lá na profecia dizia que ia cair gente nas calçadas, ia ser a madrugada do terror. Só que isso nós não vimos, né? Claro, não houve isso. Agora sim, é igual o irmão disse. Nós não sabemos se cumpriu ou se não cumpriu, baseado numa regra geral, não se cumpriu, né? Agora, no particular, ninguém sabe. Então, irmão, o que é que nós temos que fazer? Ficar calado, prestar atenção, orar, vigiar e não falar. Ah, isso é falso profeta, isso não é de Deus, não foi Deus que falou.
sem nós saber, sem nós ter certeza, porque senão nós vamos blasfemar. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado, né? E não tem perdão. Então, irmãos, olha só. Primeira razão, o dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai e está fora do radar do ser humano. 2, a restauração do reino de Israel não é só para Israel, mas para todos os povos. Que eles disseram assim, nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino a Israel, quer dizer, exclusividade para Israel. Então Jesus corrigiu. Primeiro ele falou, essa questão dos tempos não é para o nosso radar, é só Deus que pode determinar isso. E quanto ao reino, é para todos, né? Mas todos os povos, conforme Atos capítulo 8 e 1. O reino milenial vai ter o juízo das nações, então vai entrar muitas pessoas que não são judeus, né? Então lá, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Jesus disse naquela época, Mateus 24, 36. E Atos 1 e 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o reino, ele foi expandido para outras nações, outras regiões, não é isso? Vamos lá, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Quais são os principais sinais? Vamos lá. Primeiro sinal, a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, a partir do avivamento da rua Azusa. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá, eu esqueço de descer a setinha, aí eu vou falando. Atos 2,17 fala assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Eu troquei aliás, eu pus essa daqui, né? Essa daqui. Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, isso aqui é uma efusão do Espírito Santo, é uma promessa para os últimos dias. E isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Nós temos visto muitas pessoas tendo visão, muitos senhores já de idade tendo sonhos, né? E mancebos profetizando. Existe nos dias atuais. Então, é um sinal. E o segundo, a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando, né, na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. Olha o que diz lá em Lucas 21, 29. Olhai para a figueira, para todas as árvores, quando já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão, e assim também vós, quando virdes acontecer todas as coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Essa figueira que ele falou, estava se referindo a Israel brotando, se tornando nação. Isso foi em 1948, foi um dos sinais mais evidentes de que nós estamos realmente no fim, nos últimos dias. Porque Israel brotou, ela figueira brotou, né? Voltou a ser nação. Concluindo esse tópico, a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então, irmão, não tenha dúvida, Jesus virá. Qualquer momento ele vai haver uma voz de arcanjo, um comando, e a trombeta vai soar, e os mortos vão ressuscitar, e os vivos vão ser transformados e levados a qualquer momento. Vamos lá para o tópico 2, a necessidade de vigilância. Irmão, vamos supor que você tem uma coisa bem preciosa. Vamos supor que isso aqui seja um diamante. Um diamante. Então, como isso aqui é precioso, tem que ser guardado, né? E quem está guardando tem que vigiar.
prestar atenção, porque o ladrão pode vir roubar. Então, vigiar é você ficar atento. Eu estou aqui de costa, eu não estou vigiando, porque o ladrão pode ir lá e pegar. Mas quem está vigiando, está sempre de olho, está sempre observando, está sempre atento. Então, aqui Jesus vai nos alertar acerca da necessidade de nós vigiarmos quanto à vinda de Cristo, né? Vamos lá. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Se nós soubéssemos o dia, você podia fechar a porta e dormir e ficar tranquilo. Aí quando estivesse perto, você ia lá e ficava pronto. Mas como nós não sabemos, então é preciso que nós estejamos vigiando. Vamos para o primeiro ponto, subponto, exortação quanto à vigilância. Jesus disse assim, olha, vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. O ensino de Jesus nas parábolas e discursos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Conforme Mateus 24, ele fala sobre os acontecimentos e fala sobre a vigilância. Marcos 13 também fala sobre acontecimentos e fala sobre a vigilância. E Lucas 21 também fala de acontecimentos e da necessidade de vigilância. Então, Jesus falou da necessidade. E os apóstolos também falaram acerca da vigilância. Vamos ver aqui, ó. Eu vou parar de colocar esse trenzinho, não adianta eu pôr. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Olha o que diz Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardias, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então aqui Pedro só estava falando, não ignore estas coisas, fique atento, preste atenção, não é isso? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora, uma outra coisa aqui, ó, os alarmes falsos. Sempre tem os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Nós já vimos aí, né, aqueles testemunhos de Jeová, marcaram por várias vezes a vinda de Cristo, não deu certo. Tem um grupo lá também dos adventistas que marcaram também, não deu certo. E tem outros que devem ter marcado também, não deu certo. Da igreja Só o Senhor é Deus também, teve um que marcou a data, também não deu certo. Então, muitos líderes têm entrado nesse erro, né? É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, conforme Atos 1 e 7, pois só Deus sabe o dia e a hora. Então, irmãos, se Jesus já disse sobre isso, que só o Pai, cabe a Ele determinar sobre isso, então para que nós vamos ficar batendo numa coisa que não é para nós? Não adianta, né? É só bater em ferro frio. Vamos lá. A palavra de Deus, lá em Atos 1 e 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nós não temos que marcar, porque só Deus é que compete fazer isso. Concluindo esse tópico, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Então, irmão, vigilância quanto ao dia que ele virá e quanto aos falsos alarmes. Então, como eu disse, se eu escutar alguém falando alguma coisa sobre uma profecia que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu tenho que falar que aquilo não é Deus que está falando, eu tenho que fazer isso antes de acontecer, sim ou não? Não, eu não posso falar antes, porque eu não sei se é Deus. É claro que tem como eu julgar a profecia, porque se ela estiver baseada
dentro da palavra de Deus, né, eu tenho que ficar atento, porque se ela está baseada. Agora, se ela não tiver baseada, eu posso descartar. Então, nós temos que fazer o quê, irmão? Quando nós ouvimos alguma coisa nesse sentido, você tem que fazer uma análise na sua vida. Espera aí, como é que eu estou? Né? E se Jesus vier mesmo? Ou seja, e se acontecer isso mesmo? Será que eu estou preparado? Então o que eu tenho que fazer? É me colocar na posição. Eu procurar consertar o que está errado e ficar pronto. Se ele vier, eu estou pronto. Ou se for acontecer, eu estou preparado. Aí passou o dia, não aconteceu. Não foi Deus. Então nós não temos que tomar atitudes precipitadas. Vamos dizer assim, ou Jesus vai voltar, vou vender minha casa. Aí eu vou cometer um erro. Porque eu não sei se ele vai voltar e vendi a casa. E depois? Pastor, como é que faz? Os irmãos da igreja primitiva fizeram isso, irmão. Ficou tão empolgado que Jesus falou que breve voltaria, né, e tal. Aí teve uns que não quis nem casa mais, começou a vender os seus patrimônios e começou a doar tudo para os irmãos apóstolos. E aí Paulo teve que escrever, falar isso, esclarecendo, irmão. Então nós temos que ter cuidado, porque tem gente que toma decisões precipitadas. Se Jesus falar, se ele ouvir uma profecia falando assim que ele vai pregar lá nos Estados Unidos, amanhã ele já vai sair, se preparar a vender a casa para ir para os Estados Unidos. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Nós temos que vigiar nesse aspecto. Temos que aguardar, de repente pedir confirmação, né? Não é só uma vez que você escuta, você tem que confirmar. Senhor, fala comigo de novo, usa outro vaso aí, Jesus, eu quero saber, né? E assim Deus vai confirmar. Muito bem, vamos lá para o tópico 3. Vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Vamos na definição. Viver com fidelidade é adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Jesus. Adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Jesus. Eu sei que Jesus virá, eu sei que ele vem. Então, se eu tenho essa convicção que ele vem, eu vou adotar para a minha vida uma postura de fidelidade. Porque se eu não for fiel, eu não vou. Então, sabendo que ele vem, então eu vou adotar uma postura, vou ser fiel. E tem uma palavra em Apocalipse que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade nos dá a garantia de receber aquilo que está prometido para nós. Glória a Deus. Vamos lá, definindo aqui a palavra. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Então tem duas definições, irmão. Tem que é qualidade de quem é cheio de fé, e é também uma característica de quem é fiel, de quem é leal. Então, a fidelidade no aspecto de ser leal. Olha, eu não vou negar a Cristo, vou permanecer fiel. 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser atingido porque eu sou fiel. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero, né? O pastor, o senhor falou, pastor, sobre o hino, né? Porque o hino fala o tempo inteiro: eu quero ser fiel, Senhor. Mas ele só fala que quer. Mas ele tinha que falar: Senhor, eu sou fiel a ti. Eu sou. Ele está falando que quer ser, mas que quem quer não é ainda, né? Então é muito importante a fidelidade. Fidelidade é uma demonstração de fé. É ou não é, irmão? Uma demonstração de fé? Eu acho que é, porque olha só. Pastor, alguém chega para mim e fala assim: irmão, vamos ali tomar uma cervejinha? Aí eu fico assim, como eu tenho fé, né, que Jesus vai voltar, aí eu vou falar: não, rapaz, não vou lá não. Não vou não, porque assim,
Eu creio que Jesus vai voltar, e ele pode voltar a qualquer hora. Então eu não vou não, você pode ir sozinho. Eu estou demonstrando o quê? Que eu tenho fé. Porque se eu não acreditasse, eu não ia. Aliás, eu ia. Eu não estava nem aí. Mas por que eu renuncio o pecado? Por que eu deixo de fazer tantas coisas na minha vida? Porque eu creio na palavra de Deus, na promessa, na vinda. E por eu crer, então, eu sou fiel. É isso aí, irmão Reinaldo, não é isso? Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumido. Constância nos compromissos. E quando a gente não cumpre os compromissos, irmão, que assumimos, isso é infidelidade. Infidelidade. E aí, irmão, a gente podia entrar em vários assuntos aqui, ó. Mas os irmãos entendem aí nas entrelinhas que, né, pastor, que nós temos que ser fiel em tudo, ó. Vamos ser fiel no nosso dízimo, vamos ser fiel em congregar. Irmão, tem gente que não vem na igreja e às vezes pode vir e não vem, mas nós temos que estar aqui. Isso faz parte do nosso compromisso, e quem não cumpre com os compromissos é infiel. Então nós temos que ter cuidado com isso. Vamos lá. A fidelidade de Deus. Primeiro falou sobre o termo lá de fidelidade, agora vai falar da de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, da qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade de Deus. Deus é fiel, certo? Isso aí é indiscutível. Deus é fiel. Eu acho até interessante, que direto você vê assim na traseira dos carros, né? Escrito assim: Deus é fiel. Isso é uma verdade indiscutível, né? Só que eu acho que o cara tinha que pôr o contrário. Ele tinha que pôr assim: eu sou fiel a Deus. Ficava melhor, não ficava? Porque essa questão que Deus é fiel, isso aí é indiscutível, irmão. A fidelidade de Deus. Para quem não sabe, estava pregando, né? Deus é fiel. Tá certo. Valeu. É isso aí. Respondeu a pergunta, né? Mas era bom também se você colocasse: eu sou fiel a Deus. Aí o cara vai aqui, vai um servo de Deus, ó. Assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. 750 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías profetizou acerca da vinda do Messias. Miqueias falou até o local onde ele ia nascer, porque quem estava falando era Deus, irmão, né? Era Deus que estava falando através do profeta. Não era o profeta que estava simplesmente falando aquilo dele, mas era Deus. Então, irmão, Deus é fiel. Ele falou que Jesus ia nascer. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez a primeira promessa. Ele disse assim, olha: da semente da mulher, não sei o versículo todo, da semente dela vai esmagar a cabeça da serpente, e esta te ferirá o calcanhar. Então, quando ele falou que da semente da mulher ia suscitar um que esmagaria a cabeça da serpente, Deus estava fazendo uma promessa de um Salvador, de um Messias. E quando foi lá no capítulo 2 de Lucas, acho que a partir do versículo 8, os anjos do Senhor, chegou a hora, e eles bradaram lá no céu, os pastores estavam no campo, de repente eles ouviram um cântico de glória, de aleluia, e de repente o anjo brada do céu dizendo: eis que eu vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cumpriu a promessa.
Então Deus é fiel nas suas promessas. Vamos lá. Voltando. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, está dizendo a palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, mesmo que nós sejamos infiéis, mas Ele permanece. Tem até um hino, né, irmã Crisley? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque Ele é Deus, né? Então, se eu acreditar, Ele é Deus. Se eu não acreditar, Ele é Deus. Se eu for infiel, Ele continua sendo fiel. Porque Ele é Deus. Pois não. $1.845 vezes. Olha aí, irmão. Meu Senhor da glória. É muita coisa, né? Então nós vamos... E Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas elas vão se cumprir, com certeza. Vamos lá, terminar. Assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo estamos considerando ou considerar como um fato inevitável também. A fidelidade como uma virtude. Nós temos aqui em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. Então eu, como servo de Deus, tenho que refletir essas características, né? É uma ressonância, quer dizer, é como se fosse assim, refletir essas características que o Espírito Santo nos dá. Por exemplo, amor. Então eu tenho que amar, porque é fruto, né? Aqui, ó, o que diz o versículo, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, esses atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas vidas ou nas criaturas humanas. Então, essas características têm que ser vistas em mim e em você como servo. Amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, fidelidade, são reflexos de Deus em nós, no caso. Para concluir, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempo é igual a cronos, que quer dizer longo período. Estações é kairos, igual a ocasião. Então, longo período e ocasião é tempo, e estações são prerrogativas de Deus. Não cabe a mim nem a você estabelecer tempo ou estações, ok? Aí, ó, eu ponho o trem depois que eu não passo o clique aqui. Concluindo o tópico, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar em quem, irmão? No crente, certo? Concluindo, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Não é ser fiel hoje e amanhã ser infiel, não. É sempre, irmão. Toda a vida você tem que ser fiel. Segundo, a fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Se quiser herdar o reino do céu, irmão, tem que ser fiel. 3, o Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Falou muitas vezes, irmão, sobre a vinda dele. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança, irmão. Essa é a bendita esperança. Nós almejamos, esperamos isso. Ok? Terminando aí para passar para o irmão. Deus abençoe, irmão. Terminamos a lição do trimestre. Amém. E amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos: amém.